Então, vamos lá. Aqui, ó, nós vamos falar agora da Lua, tá? Olha que interessante. O ano, ou período, ou ciclo lunar, né, como acontece com o Sol, é o tempo em que a Lua dá de 12 a 13 voltas no zodíaco, totalizando, dependendo do ano, 354 dias ou 355, dependendo se o ano aí, comparado ao gregoriano aí, o ano bissexto, tá? Dias nos anos com 12 meses lunares, ou seja, a Lua dá 12 voltas no zodíaco, ok? Todo ano a Lua dá de 12 a 13 voltas, certo? Quando ela dá 13 voltas no zodíaco, ela tem 372 dias. Quando ela dá só 12, aí ela pode ter um período aí de 354, 355 dias, ok? Já o período lunar, ou já o período mensal da Lua é uniforme. Enquanto o Sol, você vê que ele tem diferença de dias nos meses, a Lua não, ela é uniforme, né? Quando a Lua completa uma volta no zodíaco, que é um ciclo mensal, certo? Um período de 29 dias e meio, tá? E aqui a gente vai ver ela dando a volta, tá? Esse foi um mês, certo? Aí aqui o segundo mês, tá? O terceiro mês. Essa volta que você tá vendo, o Sol, quando ele completa uma volta no zodíaco, o Sol completou um ano. Aqui não. A Lua, quando ela dá uma volta no zodíaco, ela completou um mês, tá? Então, ela pode dar de 12 a 13 voltas no zodíaco durante o período de um ano. Ou seja, a Lua é bem mais rápida do que o Sol, tá? O ciclo da Lua, o movimento da Lua é bem mais rápido do que o Sol, ok? Continuando então. Aqui você vê como funciona as fases da Lua com relação ao zodíaco, tá? Enquanto ela dá uma volta no zodíaco, ela tem as fases dela, tá? No primeiro dia do mês é a lua nova, é essa luazinha aqui, ó, com um fiozinho de luz, tá vendo? O primeiro dia do mês, certo? 7 dias depois, que é o próximo Shabat, aqui é o primeiro descanso do mês, o primeiro dia é quando aparece o fiozinho. 7 dias depois, a lua, no primeiro mês, tá? Ela vai para... Ah, não, peraí. Deixa ela terminar esse ciclo aqui. A lua, no primeiro dia do mês, ela vai 7 dias depois, que é o próximo Shabat, né? Ela vai para Gêmeos, tá? Então, você soma 7 dias, ela vai para a quarta constelação Gêmeos, que é quando ela está crescendo, ela está na metade, tá? Ok? Mais 7 dias depois, ela vai estar em Virgem, certo? Ela vai estar completamente cheia. Mais 7 dias, ela vai estar em Sagitário. Ela já vai estar minguante, quarto minguante, diminuindo já, certo? Mais 7 dias depois, ela completa o ciclo dela e volta para a constelação de início. Lá em Enoque fala que ela nasce, ela inicia o mês com o Sol e termina o mês com o Sol na constelação de Peixes, tá? Quando vai iniciar o próximo mês, aí ela vai, né, a lua nova para o segundo mês, tá? Então entenda, vamos começar de novo aqui, certo? Olha que interessante. No primeiro dia do mês, tá? Vamos pegar como exemplo peixes, tá? Peixes, ok? Peixes, ela vai dar um ciclo de 29 dias e meio, que é o que está aqui na frente, são 29 dias e meio. No primeiro dia, é aquele tracinho de luz, é um Shabat, um descanso, o primeiro dia. 7 dias depois, ela vai estar em Gêmeos, tá? Você conta, ó, uma constelação, duas, três, é Shabat, tá? 7 dias após, ela vai estar crescendo, é a lua crescente, ok? Depois, 7 dias depois, ela vai estar em Virgem. Aí você conta
uma constelação, duas, três. Ela vem para cá. Tá vendo que tem um padrão, certo? Ou seja, já foi 7, um dia com 7, 8, com 7, 15 dias, tá? Ela tá em Virgem, ok? Depois, 7 dias depois, ela começa a minguar, diminuir, né? E aí ela vai estar em Sagitário, quarto minguante, ok? 7 dias após. Já vai o quê? 22 dias. Depois, 7 dias, ela vai estar completamente, né, sem luz, tá? Completamente minguante, certo? E de novo em peixes. Aí o próximo mês, quando aparecer o tracinho, que esse daqui é o último Shabat, é o dia 29 do mês, o último Shabat, aí juntando meio desse primeiro mês com o meio do segundo, ela já aparece com um fiozinho de luz no segundo mês. E aí começa o ciclo, tá? Só que agora, 7 dias após, ela não vai mais para Gêmeos, né? Ela vai para 1, 2, 3. Ela vem para Câncer, tá? E é feita uma catraca. Toda vez que muda o pino, ela vai girando, né? Tá? Ao próximo mês, ela vai ser em Touro, certo? Aí, 7 dias depois, ela vai estar em Leão, tá? E assim vai. É uma catraca, ok? Se os irmãos depois quiserem que eu explique melhor isso aqui, comenta aí no vídeo que eu vou e preparo um vídeo melhor, tá? Ou mais detalhado, tá? Porque aqui eu só quero mostrar a vocês como funciona o calendário no céu para a gente entender o que aconteceu com a morte e ressurreição de Yeshua, ok? Depois, ó, primeiro mês, aí o segundo, o terceiro mês, ela já aparece o fiozinho, o quarto mês, o quinto mês, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o décimo, né? O décimo primeiro, 12º mês, e aí o 13º começa novamente, né? O ciclo, ok? Aí eu vou explicar agora com o nosso calendário. Olha aqui o calendário. Como é que funciona o calendário? Veja, presta atenção no calendário aqui, ó. Aqui é o primeiro dia, certo? Vai aparecer a lua nova aqui no primeiro dia da constelação de Peixes, lua nova aqui, certo? Aí ele vai para a quarta constelação, ó. Veja, primeiro dia, marcou aqui, tá? A quarta constelação já é um Shabat. É esse Shabat do dia 8 aqui, ó. Tá vendo? Depois vai ser o terceiro Shabat, terceiro descanso, ok? Já vai ser esse aqui do dia 15, ó. Tá vendo? Depois o quarto aqui é esse aqui do dia 22, ó. Tá vendo? E depois o quinto Shabat, né? E o último, certo? Que é esse aqui do dia 29, ok? Depois começa o ciclo novamente. Vai voltar para o Rosh Hodesh, só que agora em Áries, tá? Você veja que a lua sai daquele primeiro mês, vai para Áries. E ela vem aqui, ó, segundo mês. Tá vendo aqui? Interessante, né? Para a gente entender como é que funciona. O Rosh Hodesh, primeiro Shabat do mês, segundo Shabat do mês, terceiro e o quarto, ok? Por que isso é importante? Eu quero mostrar no calendário o que acontece no céu. Eu quero explicar o que acontece no céu e agora eu vou para o calendário, que aí é onde começa, né, a nossa instrução para entendermos o Pessa, tá? Então, novamente, primeiro mês, né? Aqui vai ter o Rosh Hodesh, tá? Esse mês aqui eu coloquei como segundo, porque esse calendário aqui foi o que eu fiz para o segundo Pessa, tá? Mas vamos lá. Primeiro descanso, Rosh Hodesh, do segundo mês, tá? E aí, a gente vê aqui, ó. Olha que interessante, Ezequiel, para explicar o Rosh Hodesh, tá? Assim ordena Yahweh, Ezequiel 36, assim ordena Yahweh, o Eterno. Eis que o portão do átrio interior, isto é, o pátio interior, que dá para o oriente, o leste, permanecerá fechado, ou seja, a porta do templo vai estar fechada durante 6 dias de trabalho dedicado. Mas no dia de Shabat e dia da lua nova, isso será aberto. Ou seja, a porta do templo vai estar aberto no Rosh Hodesh, que é quando o próprio Yeshua diz, eu vou bater a porta, se você abrir eu vou entrar, né? E vou cear com você e meu pai vai cear com vocês, né? Então,
Quando o povo abria a porta do templo, era para o Espírito do Eterno entrar. Quando é que essa porta era aberta? No Rosh Hodesh, lua nova, e no Shabat, tá? Aqui. Mas nos 6 dias de trabalho, a porta está fechada. Por quê? Porque o Eterno não vai estar ali. Não é o encontro marcado, não é modim, tá? O Eterno só vai bater a tua porta nos encontros marcados. Por isso que é tão importante o Shabat verdadeiro. Às vezes você está aguardando o sábado, mas não é o dia que Yeshua ou o Eterno está batendo na tua porta, ok? Continuando. Então você vê o seguinte, né? Aqui é o descanso e agora o primeiro dia de trabalho, o segundo dia de trabalho, o terceiro dia de trabalho, a porta do átrio está fechada, o quarto dia de trabalho, a porta do átrio está fechada, o quinto dia de trabalho, a porta do átrio está fechada, o sexto dia de trabalho, a porta do átrio está fechada, e aí é o sétimo dia, Shabat, descanso, a porta do átrio vai estar aberta, né? Olha que interessante. E agora, o versículo 3 do Ezequiel 46. Então o povo da terra adorará diante do Eterno a entrada do mesmo portão em todos os shabates e dias da lua nova. Ou seja, dia da lua nova é um descanso para adorar o nome do Eterno e o shabat é um descanso para adorar o nome do Eterno. Mas os 6 dias de trabalho, não, tá? Olha que interessante. Ah, Arlindo, mas eu adoro o Eterno todos os dias. Sim, você pode adorar o Eterno todos os dias, mas os encontros marcados, os dias especiais, as moedins, festas, encontro marcado, as solenidades, é na lua nova e no Shabat, ok? Então, aqui Amós é mais uma testemunha, né? Duas testemunhas para você ver, ó. Murmurando, o povo estava murmurando quando acabará a lua nova para que possamos vender cereal, tá? Então você vê que eles estavam ali reclamando que eles queriam que acabasse logo o Rosh Hodesh, por quê? Porque eles não podiam negociar, não podiam trabalhar, não podiam carregar mercadorias e trazer para dentro da sua casa. E isso é o quê? Um descanso, um Shabat, né? Eles queriam trabalhar na lua nova e não podia, que é esse dia aqui, ó, tá? O primeiro dia do mês, a lua, o primeiro tracinho, é um descanso, certo? E depois eles falam, e que horas terminará o período do Shabat para que possamos comercializar? Então você veja que eles queriam que o Shabat terminasse logo, eles estavam contando as horas para poder negociar, porque no Shabat também não poderia se comercializar, não poderia negociar trabalho, carregar cargas para dentro ou para fora da tua casa, né? Então você veja que o mesmo status que está aqui em Amós para a lua nova é o mesmo do Shabat descanso, não pode trabalhar nem no Rosh Hodesh, nem no Shabat, tá? E aqui você vê a mesma coisa, tá? Aqui a lua nova, né? Ou a porta do átrio vai estar aberta na lua nova e no Shabat. Então são dois exemplos que o Eterno fala. No versículo 3 ainda diz assim, ó: então todo o povo da terra adorará diante de Yahweh a entrada do mesmo portão, em todos os Shabates e dia da lua nova. Só que o dia da lua nova só tem é, dependendo do ano, 12 ou 13, né? Já os Shabbats, toda semana tem um, ok? Então vamos continuar o raciocínio. O primeiro descanso, o Rosh Hodesh, o segundo, o Shabat. Por que isso é importante? Para a gente entender o que aconteceu com o Mashiach lá. Você tem que entender isso aqui, ok? Então, aí vai. Um dia de trabalho, a porta do átrio está fechada. Segundo dia de trabalho, a porta do átrio está fechada. Terceiro dia de trabalho, fechada. Quarto, fechada. Quinto, fechada. Sexto, a porta do átrio está fechada, mas no sétimo é Shabat, descanso. A porta do átrio está aberta, né? Como está aqui, ó. Mas no dia de Shabat e lua nova, a porta do átrio será aberta, tá? Aqui, ó. Por isso que você tem que descansar no Shabat.
Outra coisa interessante é que é dito o seguinte, ó, durante 6 dias de trabalho, a porta, né, estará fechada, dia de trabalho, mas no Shabat e na lua nova aberto, tá? Algumas pessoas aí estão guardando a lua nova como se fosse o primeiro dia de trabalho, né? Apareceu a lua nova, aí conta um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, tá guardando o sexto dia de trabalho como se fosse um Shabat, tá? E não é, porque você vê especificamente separado. O dia do Rosh Hodesh é um descanso, se é descanso, você não pode negociar. Lua nova, não vendamos, não pode negociar. Você não pode contar como dia de trabalho, tá? São 6 dias de trabalho, né? O dia de trabalho para quê? Para trabalhar, né? E no sétimo é descanso. Então, você vê que a lua nova é um descanso e o Shabat é um descanso. Então, o primeiro dia 6 dias de trabalho. O sétimo da semana é o oitavo do mês, tá? O primeiro dia, o oitavo, o 15º, 22º, 29º. Tem gente guardando o Shabat como sendo o sétimo dia do mês, mas não é. O sétimo dia do mês é o sexto dia de trabalho. Não tem como guardar dessa forma, tá? Então, vamos continuar o raciocínio. Primeiro dia de trabalho da terceira semana, tá? Aqui, ó, o primeiro dia de trabalho da terceira semana, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e aí o sétimo, Shabat, outro descanso. Então tem um descanso do Rosh Hodesh, dois do primeiro Shabat, dois do terceiro, dois do quarto e agora um dia de trabalho, dois, três, quatro, cinco, seis, a porta do átrio fechada, o sétimo descanso. E aqui é o último Shabat do mês, tá? Então o mês tem 5 descansos. Torá, né? 5 é Torá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, ok? Então 5 descansos no mês, tá? Então você veja aqui, é o Rosh Hodesh o primeiro e 4 Shabat das 4 semanas completas, né? O que é uma semana completa para o Eterno? Semana completa é 6 dias de trabalho, um de descanso, tá? Se você contar o Rosh Hodesh como o primeiro dia de trabalho, não tá 6 de trabalho, um de descanso, tá? Um de descanso, 5 de trabalho e outro de descanso. Então não tá completo, tá? Semana completa para o Eterno é mais ou menos o que a gente diz dia útil, né? Por exemplo, um mês tem tantos feriados. Quantos dias úteis tem? Tem tantos dias úteis, tá? Para o Eterno, uma semana útil é semana completa. 6 de trabalho, um de descanso, ok? Que é o que vai acontecer aqui, ó, a primeira semana completa do mês ou a primeira semana útil do mês, ok? Aí a segunda semana útil do mês é essa daqui, né? 6 de trabalho, um de descanso. Depois a terceira semana completa do mês, 6 de trabalho, um de descanso. Depois a quarta semana completa do mês, 6 de trabalho, um de descanso, tá? Como fazer a contagem do homem é tema para outro vídeo. Eu vou preparar aqui, né, a festa de Pentecostes da próxima, que inclusive vai ser quinta-feira, não, quarta-feira vai ser o Shabat semanal, né? E após o Shabat, Pentecostes, né? Que é o 50º dia. São 7 semanas completas, por isso que eu estou explicando isso, ó. Semana completa, são 7 semanas, ó. Essa é a primeira semana completa, a segunda semana, a terceira semana, a quarta semana, tá? São 4 semanas completas. Por isso que a festa fala sobre 7 semanas completas, o 50º dia, o dia 50, porque 7 vezes 7 dá 49, tá? Vai terminar 49 e termina em um Shabat. O dia seguinte, 50, é Pentecoste, tá? Eu vou fazer um vídeo explicando sobre isso. Continuando. Vamos continuar o calendário, tá? Aqui, quando ele termina, né? A semana começa o Rosh Hodesh, um descanso, primeiro Shabat, o segundo, o terceiro Shabat, né? O terceiro descanso, o quarto, o quinto termina o mês e aí ele volta para o início, né? Já vai para o terceiro mês, né? Um novo mês e começa, fica sempre esse ciclo. O
o Rosh Hodesh, 1, 2, 3, 4 Shabat. O próximo Rosh Hodesh é o próximo mês. Aí o Rosh Hodesh, 1, 2, 3, 4 Shabat. O próximo Rosh Hodesh é o terceiro mês. E assim vai, ok? Shalom, irmãos. Se você gostou da instrução, se você gostou do vídeo, né, eu peço que, por favor, compartilhe, curta, dê o like, ajuda o canal a crescer, tá? Eu vejo muitos vídeos aí, né, no YouTube, falando sobre algumas verdades, tá? E ocultando outras, tá? E aqui o vídeo, a intenção dele é mostrar a verdade com a proposta de que você conheça tal verdade e você escolha por si só se a segue ou não, né? Essa é a verdadeira intenção do canal, tá? Não quero ir contra nem a doutrina da esquerda, nem a doutrina da direita, ok? Até porque eu acredito que sim, tem ovelhas do Eterno, tanto em um tipo de denominação religiosa e entre outra, tá? A proposta aqui é a doutrina que está escrita na Bíblia. Porque muitas vezes os instrutores, eles falam de algo, né? Mas bate em parte nas escrituras e outra parte não bate. Por quê? Porque está escondendo parte da verdade. E essa é uma delas. Se você gostou da instrução, novamente eu peço, por favor, compartilhe, curta, mande para aquele amigo que tem uma dúvida semelhante a esse assunto, tá? Eu peço a vocês ajuda, nós estamos aqui, ó, com 520 inscritos, tá? Eu preciso de 1000 para chegar à monetização do canal. A intenção não é o dinheiro que o canal vai dar, mas sim o YouTuber mostrar a mais pessoas, porque ele vai ter interesse em divulgar, né, o canal e essa instrução chegar a mais pessoas, ok? E precisamos também de 4.000 horas para poder chegar no mesmo propósito, né? São pré-requisitos para a monetização. E lembrando, a intenção não é o dinheiro, e sim, né, levar essa mensagem ao máximo de pessoas possíveis, né? É desleal a forma em que os outros canais maiores são divulgados pelo YouTube e um canal pequeno como esse é divulgado pelo YouTube, né? Não precisa nem falar o quanto é difícil alcançar pessoas, tá? Com um canal muito pequeno, ok? Eu quero falar também aqui, ó, tem vários vídeos aqui, a gente fala sobre casa sufocada, o ano, período e revolução de Saturno, para quem gosta desse assunto de calendário. Eu falei aqui um vídeo sobre Pentecoste, né? Tem a parte 1, aqui, ó, a parte 1, ok? E a parte 2. Esse vídeo, tá? Que eu estou falando sobre o período da Lua, especificamente, ele tem a ver com esse do período do Sol. Mas ambos são cortes desse vídeo maior aqui, tá? Ele tem 3 horas esse vídeo. O nome dele é Qual o Dia em que Jesus ressuscitou de verdade, tá? Esse é o título do vídeo. Ele tem 3 horas. E é a primeira parte. Por quê? Porque nós temos que falar sobre a doutrina que foi construída, desconstruir mostrando os pontos em que há falhas nela, né? E depois aí você tentar construir, né, a doutrina que é mais próxima da Bíblia, tá? Não é uma doutrina que está tudo correto, não. Ainda tem que lapidar algumas coisas, mas você vê que é a mais próxima, é a que responde muita coisa, tá? Uma das coisas que eu falei no calendário, no vídeo de Pentecostes, eu esqueci de falar, tá? Se você quer ver se o calendário bate com o que o Eterno nos deu, tá? Você encaixa a festa de Pentecoste. Você vê que a festa de Pentecoste tem vários pré-requisitos para que ela ocorra. E você vai ver tanto o calendário, tá, de uma religião quanto o calendário de outra, ela vai falhar em pontos, tá? E aqui você vê esse calendário que é do Eterno, não é nosso, não é de ninguém nesse mundo, foi o que o Eterno nos deu de presente, o Sol, a Lua, as estrelas, as constelações, o zodíaco, tá? É o nosso relógio, ok? Você vê lá em Êxodo 12, a primeira coisa que o Eterno restaura quando está tirando o povo do Egito é o calendário.
A primeira instrução que ele dá a Moisés é: Moisés, este será o princípio dos meses para ti. Ou seja, o povo de Israel estava seguindo outro mês como início do ano, e o Eterno diz, ó, esse é o início do ano. No dia 1º, né, ali no Rosh Hodesh, no dia 10 tu escolhe o cordeiro, no 14º tu sacrifica o cordeiro, no 15º você descansa, e no 16º é o primeiro dia de primícias, né? O 15º é o descanso e pães sem fermento, né? Como o vídeo que foi falado anteriormente, tá? Nesse vídeo maior aqui, de 3 horas, tá todas essas informações num compilado, seguindo um assunto atrás do outro num contexto, tá? Mas como muitos não estão dispostos a ver vídeos muito grandes, tá? Então eu estou partindo o assunto e colocando, como eu fiz primeiro falando sobre o Sol, agora sobre a Lua, e depois eu vou falar sobre os outros assuntos. Eu vou partir esse vídeo de 3 horas em vários pedaços, mas quem quiser ver ele completo, sem interrupção, tem aqui qual o dia em que Jesus ressuscitou de verdade, tá? São 3 horas da primeira parte, porque ainda tem muito a se falar, ok? Shalom, shalom, que o Eterno derrame muita bênção na vida dos irmãos. Lembre-se, a Techuvá de verdade começa com a restauração do calendário, das festas e das leis, ok? Essa é a verdadeira função do nosso Mashiach, do nosso Yeshua, né? É nos ensinar os tempos. E você vê que no Novo Testamento ele falou muito sobre esses tempos, né? Quando você vê a figueira e ela dá flores, e você sabe que o verão está chegando. Então você vê o tempo todo ele falando da restauração dos tempos. A questão é que nós não temos uma linguagem israelita para entender o que ele quer dizer. Glória ao Eterno de Israel, que ele trouxe aos poucos, mesmo as pessoas não falando, quem tem a instrução não ensina, o Eterno vai tocando no nosso coração e a gente vai fazendo a pergunta certa e vai pesquisando e fazendo a pergunta certa e a resposta vem. É só ter sinceridade diante do Eterno, ok? Shalom, shalom, e uma boa tarde, uma boa noite e uma ótima manhã para quem vê esse vídeo nesses horários, tá? Shalom. Ouve-me vós, os que procurais a justiça, a lei, os que buscais a Yahweh. Olhai para a rocha da qual fostes talhados, e para a pedreira de onde fostes cavados. Olhai para Abraão, vosso pai, e para Sara, aquela que vos deu a luz. Ele estava só quando chamei, mas eu abençoei e o multipliquei. Eis que Yahweh confortou, Sião consolou todas as suas tragédias. Ele transformará o seu deserto em um Éden, a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se encontrarão nela, sons de graça, som de boa música e lindas canções. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, porquanto de mim procederá a Torá, a lei, a minha justiça se tornará uma luz para todas as nações. Se tornará uma luz para todas as nações. Eis que a minha retidão logo chegará, a minha salvação já está a caminho, e meu braço direito implantará o que é justo entre as nações. As ilhas confiantemente esperarão em mim, aguardarão com paciência pela ação do meu braço forte. Erguei, pois, aos céus os vossos
vossos olhos. E voltai vosso olhar para baixo, para a terra. Os céus desaparecerão como fumaça, a terra se gastará como as vestes, e seus habitantes morrerão como moscas. Mas a salvação, Yahu, permanecerá para sempre. A minha justiça jamais falhará. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Ouvi-me, vós que conheceis a justiça, povo que tem a minha Torá, lei no coração. Com certeza a traça os devorará como uma roupa qualquer. As larvas se alimentarão dos seus corpos como devoram a lã. Mas a minha justiça, a Torá, durará para sempre. A minha salvação de geração em geração. Yahu salva, Yahushua. Desperta, desperta, arma-te de força, braço de Yahvé. Desperta, como nos dias antigos, como nas gerações passadas. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o terrível monstro marinho. Não és tu aquele que secou o mar, as águas do grande abismo, e fez do fundo do mar um caminho, a fim de que os resgatados passassem. Assim retornarão os que foram libertados por Yahvé, chegarão a Sião, bradando de júbilo, trazendo consigo uma alegria eterna. O gozo e a alegria os acompanharão para sempre. A dor e os gemidos não mais existirão. Eu mesmo sou aquele que te consola, que és tu, para que temas seres humanos, pobres mortais, e os filhos dos homens que não passam de relva. E te esqueças de Yahweh, o Senhor, aquele que te criou e modelou, aquele que estendeu os céus e fundou a terra. Tens andado aterrorizado o tempo todo diante da cólera sanguinária do opressor que vive imaginando destruir-te. O exilado e cativo muito rapidamente serão colocados em liberdade, em cadeias não haverão de morrer. No exílio não descerão à sepultura, o seu pão diário jamais lhes faltará. Pois eu sou Yahvé, teu Deus, que agita o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. De Yahvé dos exércitos, o Eterno é o meu nome. Pois eu sou Yahvé, teu Deus, que agita o mar para fazer rugir
mandamentos. Me atora na tua boca e te protejo com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, estabeleça nova terra e declara Sião: eis que tu és meu povo. Pois eu sou Yahweh, teu Deus, que agita o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. E Yahweh dos exércitos, o Eterno é o meu nome. Pois eu sou Yahweh, teu Deus, que agita o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. E Yahweh dos exércitos, o Eterno é o meu nome. Agora, pois, desperta. Levanta tua Jerusalém, que da generosa mão de Yahweh bebeste o cálice do seu rigoroso juízo. Tomaste até a última gota da taça que faz os homens cambalearem. De todos os filhos que ela teve, não há nenhum que a tome pelo braço e a conduza, nenhum que segure sua mão com carinho dentre todos os filhos que criou. Esta dupla desgraça te sobreveio. Quem haverá de demonstrar compaixão para contigo? Ruína e extermínio, fome e espada. Quem poderá consolá-la? Eis que os teus filhos jazem desmaiados nos cantos de todas as ruas, como antílopes capturados nas redes. Estão cobertos pela ira de Yahweh e da repreensão do seu Deus. Portanto, ouve isto, ó aflita e embriagada, ainda que não seja com vinho. Assim declara o teu soberano, o eterno Yahweh, teu Deus, que vai à frente do seu povo para defendê-lo. Em verdade haverei de tirar das tuas mãos a taça da vertigem. Isto é o cálice da minha ira, tu não tornarás a tomar dele jamais. Entretanto eu mesmo o colocarei nas mãos dos teus perseguidores, que exclamaram enfurecidos. Cai e fica prostrada para que possamos passar sobre ti.
Yatura tatua tartanjito Teus mdura sonka tumamu Pai, aqui é o tema, uma função. Se escapelessa, não fantarinha, careciam.